Olá pessoal, meu nome é Miriam Rayane e vou falar um pouquinho sobre o que é a Constituição, né? O conceito, seu objeto e função. Bom, você já parou para pensar quem manda no Brasil e quem manda em quem manda? Pois é, hoje a gente vai falar sobre a Constituição, esse nome que aparece tanto nos discursos, nos noticiários e até nas provas de concurso, né? E que é basicamente o coração do nosso sistema jurídico. Mas calma, não é só uma lei importante. A Constituição é a lei das leis. É dela que nasce toda a estrutura de funcionamento do Estado. E ao longo dos próximos minutos, eu quero te mostrar não só o que ela é, mas por que ela é tão essencial para a vida em sociedade. Bom, e aí, Miri, o que é que seria a Constituição? A Constituição é aquilo que a gente chama de norma fundamental. Ela organiza o poder, estabelece direitos, obrigações, princípios e limitações. Pensa nela como um manual de instruções de um país. Quem são os jogadores, quais são as regras do jogo e até que ponto cada poder pode ir. É o que estrutura tudo, a forma do Estado, a forma de governo, os direitos dos cidadãos e os limites do poder. Kelsen, por exemplo, que era um jurista muito importante do século XX, ele dizia que o ordenamento jurídico é como uma pirâmide. No topo está a Constituição e todas as normas que vêm abaixo dela, leis, decretos, portarias, tem que estar de acordo com ela. Michel Temer, inclusive, traz um exemplo ótimo para explicar isso. Imagina um servidor que indeferiu um pedido. Esse ato tem que estar de acordo com uma portaria, que tem que respeitar uma resolução, que segue um decreto, que obedece uma lei, que, por sua vez, tem que respeitar a Constituição. Então, se qualquer uma dessas camadas contrariar o que está acima, perde a validade, Isso é hierarquia normativa. E qual que seria o objeto de estudo da Constituição, O objeto da Constituição é a própria organização do poder. Então, ela trata de como o poder se distribui entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, de como o povo participa da vida política, de como os estados e municípios eles se relacionam com a União e de como os direitos fundamentais eles são garantidos, ou seja, a Constituição não trata só de política ou tão somente de leis, mas da estrutura inteira do Estado e da forma como ele deve se comportar em relação ao povo. Então, é por isso quando a gente estuda direito constitucional, a gente está estudando o quê? A espinha dorsal do sistema jurídico. E enquanto a função da Constituição, Miriam? Bem, na verdade a Constituição ela pode cumprir funções diferentes, dependendo do momento histórico em que ela surge, Segundo Jorge Miranda, a gente pode ter Constituição provisória, também chamada de pré-constituição ou revolucionária. Ela aparece como uma ponte, uma transição entre um regime e outro. Normalmente ela serve para organizar o Estado de forma temporária, até que uma nova Constituição definitiva seja feita. Já a Constituição definitiva é aquela que nasce com a pretensão de durar. É o caso da nossa atual Constituição de 1988, que foi feita com ampla participação popular após o fim da ditadura e ainda está em vigor. E por fim, a norma suprema. A Constituição é a norma suprema, mas ela também precisa de um fundamento teórico para existir. Obviamente, Kelsen propôs o conceito de norma hipotética fundamental, uma norma que não está escrita, mas que serve como base lógica, justamente para tudo. É como se ela dissesse, obedeçam à Constituição. Não é uma norma que a gente encontra no papel, mas sem ela o sistema não se sustenta racionalmente, Então, ela está no plano da ficção jurídica necessária. Então, para a gente fazer uma revisãozinha bem rápida, alguns pontos é válido a gente salientar, retomar novamente. Primeiro ponto, a Constituição é a Carta Magna, o documento mais importante de um país. O segundo ponto, é ela que organiza o Estado, então é ela que distribui o poder, protege os direitos e orienta todas as demais normas. Terceiro ponto, tem função estruturante e pode ser provisória ou definitiva. Estudar a Constituição é estudar como o Brasil funciona juridicamente. Então, no fim das contas, se alguém te perguntar qual é a regra que dá validade para todas as outras, responda sem medo. É a Constituição, porque é dela que todo o resto nasce.